A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma lição de número 10, que tem por título O Pecado Corrompeu a Natureza Humana. O nosso textuário se encontra em Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Esse texto é conhecido inclusive como o textuário da Hamartiologia. O texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa verdade prática diz o seguinte: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Essa verdade prática, essa verdade aqui, muitas pessoas desconhecem. Qual é a verdade? De que o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Não é nem desde o nascimento, ok? Mas de todas as pessoas, ou de todos os seres humanos. A nossa leitura bíblica em classe, ela compreende aqui dois textos em paralelo. O texto de Gênesis capítulo 3, ok? Alguns versículos 1, 6 e 7. Esse texto, ele vai mostrar aqui a origem do pecado no mundo, ok? Enquanto Romanos capítulo 5, ele vai mostrar a extensão do pecado, ok? Romanos mostra a extensão e Gênesis mostra a origem do pecado no mundo, ok? Que é o que diz a nossa introdução. Vai dizer que o ser humano foi criado em santidade, à imagem de Deus, mas foi corrompido pelo pecado de uma tal forma que só é possível a sua restauração através do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 3 de Gênesis relata como, a forma que o pecado entrou na humanidade. E Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A resposta já está aqui. Qual é a extensão da corrupção e do pecado no mundo? Todos os seres humanos. É claro que eu já vou dizer adiantadamente que há uma exceção, uma única exceção para esses todos aqui. O Senhor Jesus Cristo, porque ele é homem. Ele veio como ser humano também. Ele encarnou, ok? E ele é 100% Deus e 100% homem. Ou seja, se ele é homem, então ele não pecou, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 15. A palavra de Deus diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. O Senhor Jesus não pecou. Então, esses todos aqui tem uma exceção, ok? Eu vou falar isso agora porque toda vez que eu falar que todos pecaram, a extensão do pecado é para todos os homens e tal, então você vai já entender que antecipadamente, que tem uma exceção, que é Jesus Cristo. Eu não vou ficar falando toda hora dessa exceção, já estou falando aqui na introdução, ok? Então a presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade. Nossa palavra-chave é pecado, né? Pecado é a palavra-chave de hoje. A palavra-chave, ela vem do grego, ok? Hamartia, ok? É por isso que quando a gente estuda a doutrina bíblica do pecado, a gente está estudando a hamartiologia, entendeu? Esse nome, hamartiologia, ele vem da palavra pecado em grego, que é hamartia. Por isso que quando a gente estuda a hamartiologia, a gente está estudando a doutrina bíblica do pecado. Por isso que antes eu disse que Romanos capítulo 3, versículo 23, ele é conhecido popularmente entre os eruditos, entre os teólogos, como o textuário da hamartiologia, ou seja, da doutrina bíblica do pecado. Porque esse texto mostra tanto a extensão do pecado, porque todos pecaram, a extensão que é todos, mas lembra que eu falei da exceção, né? Bom, já está dito lá na introdução. Todos pecaram, e a consequência desse pecado no mundo, que é a destituição da glória de Deus. Esse é um texto conhecido como textuário da hamartiologia. Claro que existem outros textos também, o próprio Romanos ali, capítulo 6, versículo 23, entre outros textos que vão ensinar sobre a doutrina bíblica do pecado. Mas esse aqui é um dos principais. Primeiro tópico, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Neste primeiro tópico, nós veremos 4 subtópicos, 4 pontos, que é sobre a autoria do pecado. O segundo ponto, que vai falar sobre a consequência ali naquele momento em que o primeiro casal peca. O terceiro ponto, a consequência da queda no Éden e a sua extensão quanto à humanidade. E também a extensão do pecado, tanto quanto à humanidade, quanto a extensão
por pessoa, ok? Que é o espírito, a alma e o corpo. Então, na teologia pentecostal, vai dizer que o autor do pecado é o diabo, Satanás, ok? Por quê? Porque em Gênesis capítulo 3 vai dizer: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Por enquanto está falando da serpente aqui. É assim que Deus te disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E o resto do texto a gente vai entender que aqui está se tratando da tentação. E sempre o autor está usando o termo serpente, serpente, serpente. E aqui no versículo 14, Deus dá a sentença. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizestes isso, maldita serás mais do que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a promessa aqui da salvação, que a gente vai saber que é em Cristo Jesus. Mas até então a gente não encontra a palavra Satanás, diabo aqui. A gente só encontra serpente, 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 o nome, ok? E como que a gente sabe que essa serpente é o diabo, Satanás? Porque em Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 9, o texto diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana, ok? Engana. A palavra de Deus diz que ele enganou Eva. Engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ué, a antiga serpente, um dragão, tem anjos? Como assim? E a gente vai entendendo que na revelação geral da Bíblia, ok? O diabo tem os seus anjos, porque o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. E a gente vai associando a figura da serpente com o diabo, Satanás. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, nós compreendemos que a serpente, na verdade, ela foi possuída por Satanás. Então, qual é a origem de Satanás? O primeiro ponto está falando sobre o autor do pecado, que é Satanás. Qual é a origem de Satanás, então? Nós temos alguns textos. Bom, Ezequiel capítulo 28, versículo 11, o texto vai dizer: veio mais a mim a palavra do Senhor. Do versículo 11 até o versículo 15, está falando uma profecia sobre o rei de Tiro, ok? E na teologia pentecostal, nós compreendemos que esse texto ele tanto serve para o rei de Tiro quanto para a origem de Satanás. Pois ele vai dizer assim: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha o versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Querubins ungido, no monte santo de Deus andavas, no meio das pedras afogueadas andavas, né? Enfim, você entendeu aqui o texto, ok? Ou seja, aqui é um dos textos que mostra a origem do inimigo, ou seja, de Satanás. Que ele era o quê? Um querubim ungido. Ele era santo, ele estava no Monte Santo de Deus. Ele é uma das criações de Deus, ok? Mas também, em soma com este texto, temos também o texto de Isaías. Em Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 15, o texto vai dizer algo muito interessante. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Para quem ele está sendo redigido aqui esse texto? Para Babilônia, peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Então é para a Babilônia que tudo isso tem sido escrito. Aí chega no capítulo 14, versículo 12 em diante, continua, ok? Então é para a Babilônia. Porém, na teologia pentecostal, é compreendido que esse texto se refere tanto ao rei da Babilônia, quanto também mostra a origem de Satanás. Porque diz o seguinte: como caíste do céu, ok? Ou seja, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação
me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, compreende-se que esta é a origem do inimigo. Ele disse em seu coração que subiria, estabeleceria o seu trono acima das estrelas de Deus, ok? Subiria acima das mais altas nuvens e que gostaria de ser semelhante ao Altíssimo, ok? Então, é entendido que a origem do pecado, o autor do pecado é Satanás, e a origem de Satanás é justamente o céu. Então, se Satanás é o autor do pecado, ok? E ele foi ali expulso, abatido dos céus, então o pecado se originou lá mesmo, nos céus, dentro do coração deste querubim, que posteriormente, ao longo da revelação, nós vamos entender que ele é o diabo e Satanás. Ele foi expulso, ele foi abatido do céu. Ou seja, aonde é a origem do pecado? No céu, ok? Só que, após a sua queda, passou-se um tempo, o qual esse tempo é desconhecido, ok? Não é revelado na Bíblia algum hiato, algum tempo que se passou. Mas a gente sabe que, se ele é a antiga serpente, então o seu pecado foi antes da criação do mundo, ok? Ou antes da criação da humanidade, entende? Porque ele já estava lá na serpente, entende? Então Satanás já estava na serpente. Então quando Deus cria o jardim no Éden e estabelece ali a humanidade no mundo, né? Ou melhor, Adão e Eva, que era o representante da humanidade, eles estavam no jardim e a serpente estava lá tentando, ok? A serpente estava lá tentando Eva, ok? Então Eva estava ali sendo tentada. O que acontece? Acontece que quando Eva come do fruto e dá o fruto a Adão, e o fruto é desconhecido, né? Geralmente as pessoas colocam o fruto como se fosse uma maçã, mas a Bíblia não diz que fruto é. O que acontece? Aqui entra o pecado no mundo, irmão. No pecado no mundo que entra. Essa é a origem do pecado no mundo. E vem por quem? Por os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. Essa é a origem do pecado no mundo. Quando a gente fala de pecado original, é nesse sentido aqui. Entendendo que o pecado teve origem no céu, ok? Por Satanás, que era um querubim ungido ainda, e em seu coração achou-se corrupção. Mas no mundo, a origem do pecado no mundo é o quê? Foi lá no Éden. E veio de quem? De Adão e de Eva, que eles pecaram contra Deus. Essa é a origem do pecado no mundo. Entende? Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden, entende? Então a origem foi aonde? Como a gente disse, no céu, ok? Só que o pecado, no mundo, não era a primeira vez em toda a existência. Mas qual foi a primeira vez do pecado no mundo? Quando Adão e quando Eva pecam contra Deus comendo do fruto proibido. Então, ele também tem uma origem no mundo, ok? Teve sim uma origem antes, mas no mundo ele teve a sua primeira vez, ok? Que foi lá no jardim, no Éden. Ponto 2. Foram abertos os olhos de ambos. Essa é a consequência imediata. Por quê? Porque a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única árvore que eles não poderiam comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comem, o que acontece? Eles percebem que estavam nus, porque eles conhecem, eles têm um conhecimento. Ok? Ambos percebem que estavam nus, sem vergonha, e procuram se esconder da presença de Deus. Ok? Então era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois a morte significa separação. Lá em Isaías capítulo 59, vai dizer o seguinte. Este texto muito conhecido diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas, então aqui tem um porém, as vossas iniquidades, que é pecado, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O que separa o homem de Deus? O pecado. É por isso que o pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden,
Deus anunciou a vinda do Redentor, que é o Gênesis 3:15, o proto-evangelho, né? E em seguida pronuncia a sentença do casal, né? Que a gente sabe qual é, e a sua posteridade. Então foi por causa dessa desobediência, deste pecado, que o pecado entra no mundo. Antes não tinha pecado no mundo. O pecado já tinha acontecido antes com Satanás. Mas no mundo, ok? No mundo, na humanidade, não tinha pecado. E aí ele entra por causa da desobediência de Adão e de Eva. E com ele a consequência é a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Queda com Q maiúsculo, porque faz referência a esse momento singular, onde a primeira vez acontece o advento do pecado no mundo. Que é o que o ponto 3 vai dizer, a consequência da queda do Éden. Né? Vai dizer o quê? Que a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas mostra que essa realidade é provada por causa de um sintoma, a morte. Vejamos então o texto de Romanos capítulo 5, versículo 12. O texto vai dizer, pelo que, como por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse texto está mostrando que o fato de todos morrerem, a morte passar a todos os homens, ou seja, todos os homens hoje são mortais. Todos morrem, entende? E isso significa que todos pecaram. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6 também vai dizer isso lá no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? A morte. O pagamento, salário, pagamento do pecado. O resultado do pecado é a morte. Ou seja, se você morre, você é pecador. É um sintoma que você tem pecado. Por isso que no versículo 19 de Romanos 5 diz, porque como pela desobediência de um só homem, que foi de Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de obediência de quem? Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. O texto de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 45 vai dizer o seguinte, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Aqui, dentro do contexto, ele está falando que o último Adão é Jesus Cristo. Ok? O primeiro homem foi feito alma vivente, mas o último em espírito vivificante, que dá vida. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois o espiritual, ou seja, veio primeiro o homem, ok? O homem animal, ok? Veio primeiro Adão, depois o espiritual, Jesus Cristo. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, que é Jesus, o Senhor, pronto, aqui ó, já está falando que é o Senhor Jesus Cristo, é do céu. Então o primeiro homem é terreno, o segundo é celestial. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também o celestial. Ou seja, se você nasce do terreno, você é terreno, você é pecador, você é da terra. Mas se você nasce do celestial, você possui agora uma nova pátria, uma nova cidade. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim como nós nascemos, né, na nossa concepção, nós trazemos a imagem do terreno, assim traremos também, isso aqui já no futuro, isso aqui é passado, ó, como trouxemos no passado a imagem do terreno, assim traremos no futuro também a imagem do celestial, que é de Jesus Cristo. Portanto, a nossa verdade prática ela vai dizer essa realidade aqui. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Por quê? Porque a gente vem já na concepção em pecado. Por isso que eu disse na introdução que muitas pessoas não sabem dessa verdade aqui. As pessoas pensam que só é pecador quem peca. Ou seja, uma criança ela não é pecadora, porque ela nunca pecou. Um bebê de meses, recém-nascido, ele não pode ser o pecador porque ele nunca pecou. Isso é um engano, as pessoas pensam dessa forma. Mas não, desde o ventre materno, todos nós já viemos em pecado. Por quê? Porque nós trazemos a imagem do terreno. Por isso que a gente precisa de Jesus, ok? Para trazermos também a imagem do celestial. O primeiro homem, ele é terreno, e o segundo, ele é do céu. E esse segundo é o Senhor Jesus. Por isso que só há salvação em Jesus Cristo. Porque a gente precisa nascer de novo, a gente precisa de Jesus, da misericórdia dele, para a salvação, para sairmos dessa condição
de condenação por causa do pecado. Em Salmos 51, o verso de número 5 diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse texto está referindo-se à vinda do ser humano em pecado, ou seja, desde a concepção. Por isso que eu disse que não é desde o nascimento, é desde a concepção que o ser humano vem pecador. Ah, mas ele não pecou ainda. Mas ele possui o germe do pecado, ele possui o pecado na sua natureza. É como a árvore que produz a maçã, a macieira, né? Ela produz a maçã, só que o fato dela produzir maçã não faz dela uma macieira. Na verdade, ela é uma macieira, não porque produz a maçã, ok? Mas ela produz a maçã porque é uma macieira, entende? É o contrário. A gente não pode enxergar o resultado, a gente tem que enxergar a natureza dela. Qual é a natureza da macieira? É que ela é uma macieira. Essa é a natureza dela, ela é uma macieira. Por ser uma macieira, ela vai produzir a maçã. Mas não é o fato dela ter produzido a maçã que vai fazer dela uma macieira. Deixa eu te explicar. É assim o pecado. Por exemplo, nós somos o quê? Pecadores. Aí é aquela pergunta: mas eu não pequei, eu não produzi o pecado. Vou representar aqui o pecado aqui mais ou menos. Eu não produzi o pecado. Os bebês, eles não produzem o pecado, então ele não é pecador. Não, ele é um pecador. Ele já é um pecador, produzindo ou não pecado, está na sua natureza. Ele nasce desde a concepção, ele já vem ao mundo, faz parte da sua natureza ser pecador. Ele é pecador. Não é ele produzir o pecado, cometer pecado, que faz dele pecador, ok? É ele ser pecador que faz ele pecar, entende? Está na sua natureza. Uma criança, um bebê, ele ainda não pecou, ainda não cometeu o pecado, ainda não mentiu, ainda não cometeu pecados no seu pensamento, porque ele não tem ainda essa capacidade. Mas não significa que ele não seja pecador, entende? Ele ainda não tem um pecado próprio que ele cometeu, mas ele possui a natureza pecaminosa, ok? Mas por ele ser inocente, entende? Um bebê ou até um adulto com algum problema mental, ok? Tem adultos que têm problemas mentais e eles são pecadores, mas eles não cometeram pecado, entende? Um bebê de meses, ele é pecador, mas ele não cometeu pecado. Então como que vai ser salvo? Pela misericórdia de Jesus. Jesus tem misericórdia deles, pelo fato deles terem sido inocentes. Eles não podem pagar o preço pelo pecado de Adão, entende? Eles não podem, né? Adão comeu a uva verde e os dentes dele que se embotaram, isso é uma referência a Ezequiel lá, ok? Não é assim que funciona. Eles, ok, com o passar do tempo, porque eles estão na fase da inocência, no caso dos bebês, estão na fase da inocência. Quando eles chegarem na fase da consciência, aí eles vão inevitavelmente cometer pecado. Não tem como não pecar, é questão de tempo para o ser humano, ok? Mas na fase da inocência, ele não cometeu de fato o pecado, mas não significa que ele não seja pecador, porque está na sua natureza. Mas o Senhor Jesus tem misericórdia, Deus, através de Jesus Cristo, os salva pelo sacrifício da cruz, ok? Pela misericórdia destes inocentes. Inocentes por quê? Porque eles não têm culpa de terem nascido em pecado. A culpa vai vir na consciência. Culpa temos nós que pecamos conscientemente, mas eles não, entende? Por isso que eles são pecadores, mas eles não cometeram pecado ainda. Então eles serão salvos pela misericórdia de Deus. Então, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores, é da nossa natureza. Uma macieira, ela não é uma macieira por dar maçã. Na verdade, ela dá maçã pelo fato de ser uma macieira. Essa é a questão. Está na nossa essência, entende isso? Então a extensão do pecado, ela é justamente toda a humanidade, né? O pecado se estende a todas as pessoas. Todo ser humano que nasce, que vem ao mundo, que é concebido, o pecado já atingiu ele, porque ele nasce de Adão e de Eva.
entende? E corrompe na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Então, eu vou deixar esses textos aqui, que vou mostrar que a extensão do pecado é tanto para todas as pessoas, toda a humanidade, com aquela exceção que eu disse na introdução, mas também ele se estende na totalidade do corpo, da alma e do espírito. Romanos capítulo 2, versículo 9 vai dizer: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem, que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Esse texto está dizendo que a tribulação e a angústia é sobre toda a alma do homem que faz o mal, ou seja, comete o pecado, independente de que seja judeu, tanto do grego ou do gentio. Romanos capítulo 8, versículo 10 vai dizer: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas vive o espírito por causa da justiça, né? Mas o espírito vive por causa da justiça. Então, o corpo está morto por causa do pecado. Então, o corpo, ele morre, né? Ele tem o seu prazo de validade por causa do pecado. E segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, nós precisamos purificar-nos da imundícia da carne e do espírito, entende? Então, porque o pecado ele atingiu a totalidade do corpo, da alma e do espírito. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. E não se refere só à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. A imagem de Deus em nossas vidas não foi apagada, não foi manchada, ou melhor, ela foi manchada só, mas não erradicada, não eliminada. Não é que nós não temos mais hoje a imagem de Deus, não. Nós temos ainda. Você pode conferir os textos de Tiago capítulo 3, versículo 9, por exemplo, e Gênesis 9, 6, que os homens possuem a imagem de Deus neles. Só que já não é mais como antes, mas possui ainda. E pelo fato de possuir a imagem de Deus ainda que manchada ou desfigurada, isso significa que nós podemos responder, com livre-arbítrio, responder à graça de Deus, a mão estendida de Deus para nossas vidas, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Todos estes textos, Josué 24, 15, João 7, 17, 2 Pedro 3, 5, Apocalipse 22, 7, mostra que temos opção de escolha. Nós temos voluntariedade, ok? Nós voluntariamente podemos escolher, entende? E isso pelo fato de termos ainda a imagem de Deus em nós, mesmo que desfigurada.